Olá, seja bem-vindo a mais um bloco do nosso Português do Zero. O assunto é hífen. Estamos aprendendo hífen. E agora nós vamos ao treino. Então, vamos aos exercícios de fixação. Eu não coloquei muitos, só coloquei isso daí, porque depois vem as questões. E você vai passar por questões desde VUNESP, FGV até SEBRASP. Mas antes eu quero que você aproveite esse espaço que há aqui. Então lembre que você aprendeu, ó, claro que eu não vou escrever tudo que nós vimos, porém, eu quero que você coloque aqui embaixo deste exercício, você vai colocar um resumo que vai dar conta, é um resumo topicalizado, tá? Das 5 regras, sem as quais você não pode ir para uma questão de hífen. Lembrando que, é claro, que o acordo ortográfico ele tem mais implicações do que isso que eu estou colocando aqui, mas o que eu estou colocando aqui vai dar conta de todas as questões de concursos. Então tá tudo bem. Agora, é claro, à medida que você for estudando, se o assunto interessar, você vai treinar com mais questões, aí você vai acrescentando eventuais exceções, outros prefixos que você encontre, você pode aumentar esse material, tá? Porém, vamos aqui, só aqui tá comigo? Ó, aprendemos a primeira regra, que foi a de prefixos e falsos prefixos, lembra? Eu vou colocar só prefixos. Os prefixos, você aprendeu que é só hífen, só usa hífen se for vogal igual, porque vogal igual, os iguais se repelem, não podem viver juntos, são iguais, ninguém aguenta. Então, ó, vogal igual, só usa hífen se for vogal igual ou se for H. E aí eu nem preciso escrever mais, não preciso mais escrever, que quando você não usa hífen, é porque você junta. Agora eu nem preciso mais escrever isso. Então, se você só usa hífen nessas hipóteses, se não for nenhuma delas, você vai juntar, tudo bem? Tá, depois nós vimos a segunda situação, que são aqueles que a gente usa muito, o hiper, eles são um caso especial, que cai muito em concurso. São prefixos, sim, mas eles são estudados, eles têm uma situação à parte. O hiper, o inter, o super, com eles, você só usa hífen, só usa hífen se tiver H ou R. Aí eu nem preciso escrever que nos outros casos você vai juntar. Então vamos lá, ó, ele está hiperinteressado, tudo junto. Ela é uma hiperamiga, junto, né, super amiga, junto, tá bom? Super aula, junto, porque se você só usa o hífen com H ou com R, nas outras hipóteses vai ser junto. Tá, terceira situação, foram 5. Eu estou só elencando aqui para ficar mais fácil, agora que você vai treinar. Eu, se fosse você, colocaria até numa folhinha à parte, tá? Porque você vai precisar quando você for resolver as questões. Tá, na terceira parte entram aqueles termos, são chamados de termos extensos ou reduzidos. A gente chama de termos que não são considerados prefixos, e eles são chama infelizmente eu tenho que colocar essa nomenclatura, porque eu não posso inventar nomenclatura. Mas você aprendeu a lógica deles, ó, aqueles termos extensos, reduzidos, lembra? Você olha para eles não são prefixos, por exemplo, o além, o ex, eles são quase que uma realidade semântica à parte. Eles são quase que uma palavra independente, por isso que eles não entram na regra 1. Então, ó, o ex, o além, né. Então esses além, ex, eles formam recém, não são considerados prefixos, por isso que eles têm, ó, grão, grã, grão cai muito, grão, grã. Esses carinhas, eles entram na regra 3. E a regra 3 diz o que em relação a eles?
sempre com hífen. Sempre com. Existem exceções? Existem. Fazer o quê? Sempre há na vida. Mas a lógica é dizer o que se convencionou é isso aí, que é sempre com hífen. Depois veio a quarta situação, que é a situação do pré, pró e pós, que quando vem com acento são tônicos. Lembra a lógica? E quando são tônicos, são independentes, com hífen. Lembra que o tônico é o cara forte, o átono é o cara fraquinho. Tudo bem? Então, pré, pró e pós, se vierem com acento, eles são tônicos, e aí você vai usar o hífen, tá? Por outro lado, sem acento, que é o predeterminado, propor, pospor, se vierem sem acento, tão bom quando a gente organiza assim, né? Ai, eu não consigo não organizar assim. Se vierem sem acento, eles são átonos. E se são átonos, eles perdem a personalidade, são fraquinhos, aglutina, tudo junto. O átono fica aglutinado, fica junto. O problema é saber pronunciar, tem que tomar cuidado com a pronúncia. Quando eles vêm sem acento, você já sabe que eles são átonos. E aí é tudo junto. E a quinta e última situação foi a situação dos compostos, cuja lógica é: os compostos, eles são formados por elementos independentes, substantivo, adjetivo. Gramaticalmente, eles são independentes. Um não é prefixo do outro. Quer ser meu prefixo? Eu não, quero ser um substantivo. Lembra essa história sempre, tá? Eles são os carinhas que são independentes, um não quer ser prefixo do outro, cada um na sua, e a lógica, então, é que sim, sim, vamos ficar juntos, mas com hífen, tá? Então, veja, o normal é com hífen, porque eles são independentes. Navio escola, ar-condicionado. Ó, ar-condicionado é com hífen, porque é um ar que é acondicionado, o ar é substantivo, o condicionado é um adjetivo. Então, a lógica é ter hífen, porque eles um é prefixo do outro, tá? Então, normalmente é com hífen, tá? Tá, agora, exceto se tiver elemento de ligação. Tô colocando tudo aqui junto, ó, olha como vai ficar lindo. Ó, elemento de ligação, aí você vai ter mais espaço, você vai conseguir fazer algo melhor. O elemento de ligação é sem hífen. Mas aí você sabe que já há as expressões consagradas, né, exceto expressões consagradas que mantiveram o hífen, e cuidado, ó, composto sem personalidade, compostos sem personalidade. Dri, você vai escrever isso? Vou. São os carinhas que perderam a personalidade, né? E tá tudo bem, foi por opção. Aglutina tudo. Aí, essa é a lógica. E você acha que eu tô brincando, mas não tô não. Essa é a lógica da fonética, da gramática. Então, ó, compostos sem personalidade, aglutina. Eles aglutinam-se, então eles ficam tudo junto. É o caso do pontapé, girassol. Tá bom? Fechou. Então vamos juntos agora, olhando para cima. Assinale os vocábulos que estão incorretos quanto ao uso do hífen. Agora você vai comigo analisar cada grupo desses aí, e assim você vai fazer nas questões. Diante de cada um desses vocábulos, você vai olhar para aquelas 5 situações. Se houver eventualmente aí alguma exceção, a gente anota também, tá bom? Mas tudo, vamos fazer com que tudo conflua para essas 5 situações, que é para você poder memorizar facilmente. Então vamos lá.
pós-operatório. E aí? Pronto, agora é para você marcar os vocábulos incorretos, ou o vocábulo incorreto, tá bom? Pós-operatório é com hífen? Pense, tente já ir decorando, você não vai ter outro tempo, você vai ter que decorar agora. Adriana, eu vou decorar no domingo. Como assim? Ó, pense, esse pós, vá decorando. Ele não é tônico? Não vem com acento? Se vem com acento, então ele é tônico. Se ele é tônico, ele tem personalidade. O carinha que é tônico, que é forte, tem personalidade. Ele casa, mas com hífen, certo? Cada um com seu contra-cheque. Ó, autoanálise. Peraí, auto não é composto. Ah, outra coisa que eu vou fazer aqui para ficar bem legal. Olha, eu vou numerar. Eu adoro numerar. Vambora numerar? Não, Adriana, eu não gosto de numerar não, isso é aula de português. Tá, mas eu quero numerar. Ó, esse tá aqui, tá no caso 4. Ó, esse aqui tá em que caso? Ó, ele tá certo porque é tônico. Tá bom? Para cada um eu vou colocando o número do caso. Aí vai ficar bem legal na hora de você estudar. Ó, autoanálise. Autoanálise é 1, 2, 3, 4 ou 5. Autoanálise fica no caso 1. É a maior parte dos vocábulos vai para o caso 1. É o prefixo. Auto não é um composto, não são 2 carinhas individuais. Um é o prefixo do outro. "Oi, você quer ser o meu prefixo? Tá bom, eu sou o seu prefixo". Sendo prefixo, ó, então esse aqui é o prefixo. Lembra que no caso do prefixo, se forem diferentes, se atraem. Se forem iguais, se separam, porque não conseguem. Se forem iguais, tem o hífen, mas se forem diferentes, não tem. Então, eu não tenho uma vogal diferente da outra, então eu só uso hífen se for uma vogal igual a outra. Se é diferente, então tá errado. Pense sempre assim, quando é prefixo, os diferentes se atraem. "Oi, gatinha, quer ser meu prefixo?" "Quero, sou diferente de você, então" agora, "sou igual", "Não, vai dar certo não, porque a gente é muito igual". Pensa assim, aí você não esquece mais. Tudo tem a ver com a vida, tá? Ó, então autoanálise, tá errado, já marquei uma incorreta. Os iguais se atraem. Desculpe, se repelem, os diferentes se atraem, tudo bem? Tá, agora vamos lá. Vice. Colocou o número? Coloquei. Deixa eu circular aqui para você, para destacar o número para você. Vice é 1, 2, 3, 4 ou 5. Vice entra na regra de número 3. São os termos além, ex, recém, vice. Não chega a ser um composto, mas também não é um prefixo. Então, os termos que a gente chama de termos extensos ou reduzidos na gramática, ex, vice, além, recém, eles têm uma situação própria que você tem que decorar, lembra? Ó, lembra sempre que o bom deles é que normalmente é com hífen. Esses termos aí, normalmente com hífen. É claro que existem exceções, mas normalmente então na hora de falar do vice-presidente, é com hífen. Então, por isso que estava errado. É para marcar as que estão incorretas, tá bom? Então, eu vou marcando aqui com vocês incorretas, ó. Então, vamos lá. Autoanálise estava incorreto e vice-presidente também estava incorreto. Vamos agora para subbase. E aí? Subbase. Subbase, eu vou colocar aqui para você, ó. Lembra que eu te disse que haveria exceções? Eu não vi em prova, mas muita gente pergunta do prefixo sub, tá? Então anote aqui, deixa eu só anotar como se fosse uma cor diferente, tá? Foi aquela parte que eu te falei que tem que decorar, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, sub. Deixa eu destacar aqui. Então eu deixei, mas não tem lógica, tem que decorar. O prefixo sub, hífen, vou colocar assim que fica mais fácil. Hífen só com B, pensa só, iguais não se repelem?
só com B na sequência. H, que é sempre o H, lembra? E o R. Então, ó, ele parece muito com... Presta atenção, ele parece muito com a regra 2, o sub, tá bom? Só que entra o B também. Por que que entra o B? Porque aqui entre nós são iguais, um termina com B, o outro começa com B. Então o sub, ele entraria na 2, mas ele tem um acréscimo que é o B. Se a palavra seguinte começar com B, então, ó, você pode pensar no sub muito parecido semelhante com a regra 2, que você só usa hífen com H, R, só que tem o B também. Tá? Porque senão vai ficar... Imagina se você juntar tudo, subbase, 2 Bs, um seguido do outro. Ah, não, então eu vou retirar subbase. Você entende? É lógica usar esse hífen aí. Então, veja, subbase, tá lindo, é com hífen. Certo, tá bom? A gente pode colocar o número 2, a gente pode colocar o sub no caso 2, se você quiser, tá? Aí você decide o que você vai fazer, se vai deixá-lo à parte. Eu vou colocar no 2. É uma subdivisão do 2. 2.1. 2.2. Então vem. Navio escola. E aí, navio escola é 1, 2, 3, 4 ou 5? Adriana, o problema é esse, né? Quando é que eu vou estudar hífen, minha filha? Se a minha prova é no domingo, eu estudo na sexta? É isso que eu te falo. Caiu uma questão de hífen, se você não tiver visto a lógica, ferrou. Porque você não vai lembrar. Você vai decorar, a não ser que você vá decorando ali um papelzinho até a porta e nada garante que vai cair. Então imagine se você vai deixar isso para decorar no caminho. Por isso tem que ver a lógica. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, senão você não vai conseguir decorar, você vai esquecer. Navio escola, peraí, navio escola é 1, 2, 3, 4, 5. 5. Por quê? São 2 elementos independentes. Navio é substantivo, um não é prefixo do outro, ó. O navio e a escola, se são independentes, então eles se casam mantendo a individualidade, separados por hífen. Entendeu? Então, tá lindo esse navio escola, lindo. Infrassom. 1, 2, 3, 4 ou 5? Vem, ó. 1, 2, 3, 4 ou 5, infrassom. Bom, não disse para você lá no início da aula hoje que a maioria vai entrar no caso 1? A maioria das situações entra no 1, que são prefixos. Prefixos em geral. Lembra que no 1 tinha até o etc, reticências? Porque a maioria entra ali. E aí, o que você sabe do 1? Você sabe do 1, então esse é o caso número 1. Você sabe que com o 1, deixa eu colocar aqui, 1. Você sabe que com 1, infra, prefixo, eu só vou usar hífen se na sequência vier vogal igual, porque vogais iguais se repelem, lembra? Ou se vier o H, sempre o H. Tá, então vogal igual e H. Tirando isso, junta. Se a palavra seguinte vier com R ou com S, tem que dobrar, né? Porque senão você vai falar infrasom. Então, veja, se não é vogal igual ou H, então é junto e dobra. Infrassom, tá coisa linda, certa? É para marcar as erradas, até agora só achei 2. Tá. Inter-relação. Hiper, inter, super, não esqueça. Hiper, inter, super. Sempre o H, lembra? O H, ele sempre se separa. O H, ele sempre se separa. Existe uma lógica fonética para isso. Já reparou que o H tá no 1? Já reparou que o H tem sempre hífen? Quando a palavra seguinte começa com H, tá no 1, tá no 2. Por quê? Porque quando a palavra seguinte começa com H, o que que acontece? Imagine se você vai juntar o H ao prefixo anterior, ao elemento anterior. O que que você vai fazer com esse H aí? Porque o H é indigesto foneticamente. Ele, coitadinho, você olha para ele e fala assim: "Gente, o que que é o H?". Então imagine se você vai juntar, se você juntar, aí você vai ter um novo som. Por isso que quando vem com H é sempre hífen. O H é com hífen.
Então, ó, e no caso, como eles já terminam com R, é igual o sub não termina com B, se vem igual, hífen. Mesma coisa, você não vai esquecer mais, ó. Hiper, inter, super, já terminam com R. É por isso que quando vem um R na sequência, os iguais se repelem. Então, olhe para cá, inter não são iguais. Se são iguais, então se repelem. Tá lindo. Esse é o caso de número 2. E tá certo. Inter-relação. Você só usa hífen, porque são iguais, né? Então, um termina com R e outro começa com R. Se eu juntar, como é que seria? Tá bom? Tá. Vem, ó. E aí? Pré-concebido. E aí? É pré-concebido? Você fala assim: oi, você tá com uma ideia pré-concebida de mim, não é bem assim. Não, eu vou dizer para você assim, ó, você tá com uma ideia preconcebida. O problema é pronunciar de maneira equivocada. Ó, não é assim que se escreve, não é assim que se fala, né? Então, ó, tá errado, ele é átono, o átono, coitadinho, ele é fraquinho, não esqueça isso. Como ele é fraquinho, preconcebido, predefinido, predestinado. É tudo fraco. Preconcebido. É igual predestinado. Pensa no predestinado. Fraco, ó, predestinado. Ele foi preconcebido, ele foi predestinado. Você não fala predestinado? Se fala, vai parar de falar. É igual a preconceito. Você fala pré-conceito. Aí tem gente que para falar é difícil falar, ai, é tudo pré-conceito. Como assim pré? É pré. Até porque se fosse pré, teria hífen, seria tônico. Você entendeu a lógica? É isso. Adri, e agora o que que vai acontecer comigo? Pois é, a seguir, cenas dos próximos capítulos. Convido você a treinar. Agora, sabe como é que eu quero que você resolva a questão 1, que vai ficar de dever de casa? Sabe como é que eu quero que você resolva? Numerando. Você vai numerar para mim. Ó, você vai fazer assim, ó. Olhe para cá. Assim como arranha-céu estão corretamente. Prova para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, questão recente. A banca trouxe o arranha-céu e queria aquelas que fossem corretas. Ah, Adriana, eu já conheço a questão, a resposta é tal. Não, eu não quero o gabarito, eu quero que você escreva em cada um. Se está errado, se está certo. E qual foi o caso? 1, 2, 3, 4 ou 5. Ó, arranha-céu. Vambora. Só para começar. Eu vou deixar que você faça, porque eu quero que você tente. Ó, arranha-céu. Tá, arranha-céu é o caso que, olhe para lá, por isso que eu aconselho que você fique com esse papelzinho ao lado, ao longo da resolução das questões. Então, ó, arranha-céu é arranha o céu, tudo bem? Então é o caso número 5. Tá, por isso que vem com hífen, porque arranha é verbo, um não é prefixo do outro. Arranha é o verbo arranhar, arranhar o céu. E céu é substantivo. Lembra que quando há elemento de ligação, normalmente não se usa o hífen. Mas como não há, eu uso o hífen para unir os dois elementos, eles se separam por meio do hífen. Tudo bem? Então, a banca quer outros que estejam corretos. Aí o que que você vai fazer? Por exemplo, infraestrutura. Tá certo ou errado? Agora eu quero você pensando o hífen. Ó, infraestrutura. Infra, aí você pensa assim na hora que você está resolvendo a questão. Infra deve ser porque normalmente é um. No aí você pensa, ó, infra é aquele caso dos prefixos. Os prefixos é fácil, você não vai mais esquecer. Se forem iguais, se repelem. Iguais se repelem. E o H, coitado, também, sempre se repele do outro. Agora, se forem diferentes, se unem. Entendeu? Então, tá errado. A banca queria a correta. Tá errado, ó. Aí você vai fazer assim, ó. É o caso 1. E está errado. O correto seria dizer infraestrutura. Infraestrutura, tá
tá bom? Agora, nem tudo são flores, mas é aquilo que eu te falei, lembra que eu também já organizei um material de maneira que você já vai ter tudo aí bonitinho, até os casos especiais, até as exceções, a exceção da exceção da exceção. Lembra paraquedas? Aí eu quero você, presta atenção que não acabou não. Olha o que eu quero que você faça. Eu quero que você faça assim: paraquedas, qual é o número? Paraquedas, olha para cá, ó, paraquedas é o 5. Aí dentro do 5, lembra, você tem 5.1, 5.2, 5.3, que são aqueles compostos sem personalidade, entendeu? Aí você vai dizer assim, ó, então é o 5 e é o 5 sem personalidade, ou 5.3. Aí você vai fazer do seu jeitinho, mas na hora que eu for corrigir, eu não quero mais você falando assim: "É junto". Aí eu vou perguntar: "Por quê?". "Por que é?". Eu não quero. Eu quero você falando em números. "Não, Adriana, é junto porque é o caso 5 sem personalidade, é o 5.3". Entendeu? E daí por diante. Vou fazer tudo não vai ficar tá bom? Você vai terminar isso para mim na próxima aula, aí você vai fazer isso com o VUNESP, com o FGV, com o SEBRASP. Quando chegar SEBRASP, você vai falar assim: "É com o hífen porque é o caso 2". E se houver alguma situação que não esteja em nenhum dos 5 casos, a gente vai lá e organiza como foi o sub. E com isso você vai ter um material completo de um dos assuntos mais áridos da gramática. Um dos assuntos que você olha e você fala assim: "Qual é a lógica?". Mas eu digo para você, para mim, português ensina-se e aprende-se com lógica. Então, o que eu prometo a você é que eu vou trazer o máximo de lógica que eu puder. E aí você vai dizer: "Tá, eu não gosto de lógica". Não aprender com lógica significa decorar aleatoriamente, o que nem sempre se garante que terá resultado em prova. Aqui entre nós, imagine ter que decorar isso tudo ali, tudo isso aí, aleatoriamente, sozinho, do nada, lendo. Então, temos que sempre buscar a lógica. É a lógica que faz com que você entenda, entendendo você memoriza, e aí você aplica, ainda que haja exceções. Quando há lógica nas regras, você aprende definitivamente. Eu vou me despedir dos alunos do ao vivo, você que assistiu a aula gravada, resolva as questões 1, 2, 3, 4, 5, e eu volto no próximo encontro.